Olá, tudo bem? Você acredita que nós somos salvos pela fé ou nós somos salvos pelas obras? O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2 que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, não de obras para que ninguém se glorie. Mas Tiago hoje vai nos dizer que a fé sem obras, ela é morta. E agora, quem está certo? Paulo ou Tiago? Vem comigo nesse vídeo, você verá que ambos estão certos. Eles estão falando coisas semelhantes, por ângulos diferentes, e que na verdade eles se complementam perfeitamente. Nós vamos dar continuidade aos nossos devocionais na carta de Tiago, no capítulo 2, dos versos 14 a 26. Mais uma vez eu vou colocar a passagem aqui na tela, você pode dar um pause e ler, ou de preferência vá na sua Bíblia. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês já perceberam que a fé é uma das principais doutrinas da Bíblia e do cristianismo? Por exemplo, leia sua Bíblia e verá que o pecador é salvo pela fé, que o justo vive pela fé e que sem fé é impossível agradar a Deus. Veja Hebreus 11, a galeria da fé, e você verá homens e mulheres que creram muito em Deus e que viveram e morreram pela fé em Deus e em Jesus Cristo. A fé também é a certeza das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Fé é a certeza, a confiança inabalável de que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz, não importando as circunstâncias que nós estivermos passando. Porque da boca para fora é fácil falar que tem fé, é muito fácil dizer que é cristão. Basta olhar as pesquisas e verá exatamente isso, um grande número de pessoas que se dizem cristãs. Mas, infelizmente, tem pessoas que dizem que têm fé e que creem em Jesus, mas têm uma fé morta e não estão salvas. Fé morta é aquela que não leva a pessoa a ter uma vida santa diante de Deus e dos homens. A pessoa fala uma coisa, mas faz outra totalmente diferente. Há um abismo entre o discurso e a prática. Só falar da boca para fora ou recitar rezas e credos não faz de uma pessoa um cristão. A fé que não produz vida, que não gera transformação, é uma fé morta, é uma fé falsa, fraudulenta. E convenhamos, é o que mais temos por aí. Dê uma observada ao seu redor, no seu trabalho, na escola, nas universidades, então, nem se fala. Muitas pessoas que dizem ter fé e que creem em Deus, mas que não vivem e nem praticam aquilo que dizem crer. Isso é uma fé morta. No verso 14, Tiago vai perguntar: que proveito há nisso, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? É tipo um cristão nominal, um crente do IBGE, um vulgo cristão não praticante. São pessoas com fé morta, que em vez de agir, ficam só falando palavras de faz de contas. Muitas até conhecem as doutrinas bíblicas, mas não as praticam. Têm discursos convencedores, mas não têm vida, não têm ação. A suposta fé delas está somente na mente, mas não está no coração, muito menos está nas mãos que servem, nos joelhos que se dobram e oram, e nem nos lábios que pregam o evangelho e que abençoam as pessoas. Tiago dá um exemplo para ilustrar o que é a fé morta. Está aí nos versos 15 e 16. Tiago dá o exemplo de uma pessoa que pode entrar na sua igreja ou pode estar jogada aí na calçada da sua casa ou do seu trabalho e ela está com muito frio e passando muita fome. Uma pessoa com fé morta vê essa situação e não faz nada para ajudar a resolver o problema. Tudo que ela faz é falar palavras bonitas e piedosas, dizendo: vá em paz, irmão, dá um jeito de se aquecer aí, arruma alguma coisa para você comer. Pronto, resolveu o problema, não é mesmo? Não, meus irmãos, é claro que não. Porque comida, roupa e amor são necessidades básicas de todos os seres humanos e até mesmo dos animais. Então, como crente no Senhor Jesus, você tem que fazer algo. Mas, se você não conseguir ajudar a todos como você gostaria ou que você deveria, no mínimo, você tem que ajudar aos da família da sua fé. É o que Paulo diz em Gálatas
6:10. Se você tiver condições de ajudar e não fizer isso, nenhuma das palavras que disser irá compensar a sua missão. Deixar de ajudar o necessitado é fechar o coração ao próprio Deus. O apóstolo João vai dizer isso em sua primeira carta, no capítulo 3, dos versos 17 e 18, dizendo: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos só de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amém, irmãos? Ou seja, uma fé sem obras, ela é inútil, ela é superficial, ela é egoísta e não serve para nada. E também, então, não servirá para a sua salvação eterna. É impossível dizer que é cristão e, ao mesmo tempo, negligenciar e ignorar as necessidades dos outros. E eu vou te contar um negócio, ainda vai ficar pior, porque Tiago vai te perguntar: você crê que há um só Deus? Ok, parabéns, você chegou no nível de um demônio. É isso mesmo. O que Tiago está afirmando é que tem gente por aí que é muito pior que os demônios, porque só tem uma fé intelectual e não tem emoções. Então estes são piores que eles sim, porque até os demônios têm emoções. Porque os demônios não só creem, mas eles tremem diante de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor de toda glória. Ou seja, não existem demônios ateus, mas no que eles creem que há um só Deus. Eles creem na divindade de Jesus. Eles corriam, se prostravam e adoravam Jesus. Eles creem que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas esta fé dos demônios não pode salvá-los. Para eles não há mais tempo, mas para você há. Então, se você ainda não fez isso, pare agora, nesse instante. Faça uma oração a Deus, clame pelo perdão e pela misericórdia de Deus. Confesse os seus pecados, entregue sua vida, entregue tudo que você é, tudo que você tem aos pés de Jesus. E confesse que Ele é o único e suficiente, Senhor e Salvador de suas vidas. E se você fizer isso, aí sim eu tenho uma boa notícia para você. Em vez de uma fé morta, você tem uma fé operante, uma fé salvadora. É a fé que inclui não só os intelectos e as emoções, mas também a vontade e a ação. O conteúdo da fé é a palavra de Deus e a verdade de Deus, e por essa verdade eu ajo e eu vivo e eu sou transformado todos os dias por ela. Tiago então vai continuar dando 2 exemplos dessa fé verdadeira. Um é Abraão, piedoso, amigo de Deus, o pai da fé. A outra é Raabe, uma prostituta e uma pagã. Pessoas totalmente diferentes. Mas o que eles tinham em comum? Ambos confiaram na palavra de Deus e agiram conforme a vontade e a palavra de Deus. Isso nos mostra que a fé atinge não só o intelecto e as emoções, mas também a verdade. A mente entende a verdade, o coração deseja a verdade e a vontade age de acordo com a verdade de Deus. Muitos querem polemizar essa questão e dizem que Tiago, ao dizer que a fé sem obras é morta, ele está contrariando, está contradizendo Paulo, que diz que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo e não por obras. De jeito nenhum, meus irmãos. Na verdade, ambos se complementam perfeitamente. Ou seja, nós não somos mesmo salvos pelas obras, mas sim para fazer as boas obras. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Nós somos justificados sim pela fé, mas a fé que nos justifica, ela jamais vem divorciada das obras. A fé viva sempre vem acompanhada das boas obras. Aqui é como se a questão levantada por Paulo fosse: como nós recebemos a salvação? E a resposta é clara: nós recebemos a salvação somente pela fé. Mas é como se a questão levantada por Tiago fosse: como as pessoas reconhecem a nossa fé verdadeira? A resposta também é clara: as pessoas reconhecem a nossa fé pelas nossas boas obras. Isso quer dizer que Deus pode ver a nossa fé, mas os homens não.
eles só podem ver as nossas obras. E essas boas obras não devem ser vistas em nós para a nossa própria exaltação, mas sim para a glória de Deus. Isso significa que Deus tem um propósito perfeito para nós, um plano lindo e maravilhoso, e que devemos realizar ainda nesta vida. Amém? Então, examine você mesmo se permanece na fé salvadora. Provai a você mesmo se sua fé é verdadeira. E como você pode fazer isso? Diante de Deus, faça algumas perguntas e algumas reflexões. Eu entendo que Cristo morreu pelos meus pecados e que eu não posso salvar a mim mesmo. Eu já me arrependi no pó da terra pelos meus pecados. Toda a minha confiança está depositada na soberania de Deus e aos pés do Senhor Jesus Cristo. Minha vida tem sido mudada, impactada, transformada, dia a dia, através da leitura da Palavra de Deus, da oração, do serviço cristão e da santificação. Eu desejo viver para a glória de Deus todos os meus dias, pregar o Evangelho e ajudar os necessitados. Eu tenho prazer na intimidade com Deus. Se você conseguir responder positivamente a essas perguntas, aí sim os sinais da fé verdadeira estarão em sua vida. Amém? E que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma fé viva, operante, e que Deus te ajude a ser um praticante da palavra de Deus.